Imagine-se vivendo em um mundo onde a maldade se espalhou tanto que parece não haver mais esperança. Em meio a esse caos, Deus encontra um homem justo, Noé, e decide usar ele e sua família para iniciar um novo começo para a humanidade. Essa história poderosa continua a ressoar até hoje, oferecendo lições profundas sobre fé, obediência e esperança. Hoje, vamos revisitar a impressionante história da Arca de Noé, uma narrativa rica em simbolismo e significados, que vai muito além do simples relato de um dilúvio. Exploraremos como essa história impacta nossas vidas atualmente e o que ela nos ensina sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Talvez você se lembre dessa história da escola dominical ou de filmes e livros que a recontam. Mas, e se eu te disser que a história da Arca de Noé tem muito mais a nos ensinar sobre os desafios que enfrentamos hoje? Vamos juntos descobrir as lições escondidas nessa antiga narrativa. Neste vídeo, mergulharemos na construção da Arca, no julgamento divino e nas lições que podemos tirar para nossas vidas. Prepare-se para um estudo profundo que vai te inspirar a confiar em Deus em tempos de adversidade. A história de Noé é introduzida em um período de grande corrupção e violência. Gênesis 6:5 nos diz que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Deus, vendo a depravação da humanidade, decide purificar a terra. Noé, descrito como um homem justo e íntegro, caminha com Deus. E por isso, Deus escolhe salvar a ele e sua família. Essa escolha divina não é apenas uma demonstração de justiça, mas também de misericórdia. Imagine o peso de responsabilidade que Noé sentiu ao ser escolhido para um papel tão crucial na história da humanidade. A instrução divina. Em Gênesis 6, 14 e 16, Deus dá a Noé instruções detalhadas sobre como construir a arca, desde as dimensões até o tipo de madeira a ser usado, que deveria ser de cipreste. A precisão dessas instruções reflete o cuidado de Deus em cada detalhe. A arca, com suas medidas específicas, era um projeto que exigia paciência, habilidade e, acima de tudo, fé. Noé não apenas ouviu, mas seguiu à risca cada uma das instruções, demonstrando sua total confiança em Deus. Essa parte da história nos lembra que Deus também tem um plano detalhado para nossas vidas, e que seguir suas direções nos coloca no caminho da salvação. Construir uma arca de enormes proporções em um tempo em que não havia chuvas torrenciais conhecidas foi um ato de fé incomparável. Noé trabalhou por cerca de 120 anos, segundo algumas tradições, construindo a arca enquanto era ridicularizado por aqueles ao seu redor. Imagine a pressão psicológica e emocional que ele deve ter enfrentado, mas mesmo assim, ele perseverou. Esse ato de obediência inabalável é um poderoso exemplo de como devemos confiar em Deus, mesmo quando o que Ele nos pede parece loucura para os outros. Durante todo o tempo que Noé construiu a arca, ele também foi um pregador da justiça, advertindo o povo sobre o julgamento iminente. 2 Pedro 2:5. Mas o povo não ouviu. Eles continuaram com suas vidas como se nada estivesse prestes a acontecer. Essa parte da história reflete a dureza do coração humano, que muitas vezes rejeita as advertências divinas. Para nós, essa é uma lição sobre a importância de ouvir a voz de Deus e responder antes que seja tarde demais. Também nos lembra de sermos persistentes em compartilhar a verdade, mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. Chegou o dia em que Deus mandou Noé e sua família, junto com os animais, entrarem na arca. A porta foi fechada por Deus e após 7 dias a chuva começou.
imagine o terror que deve ter tomado conta daqueles que ficaram de fora. A Bíblia descreve como as fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. Por 40 dias e 40 noites a chuva caiu sem cessar. A terra foi coberta por águas e todos os seres vivos fora da arca pereceram. Este evento marca tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. Justiça em purificar a terra, mas misericórdia em preservar a vida através de Noé. A arca não era apenas um refúgio, mas um lugar de desafios. Noé e sua família passaram meses dentro da arca, cuidando dos animais e vivendo em confinamento. O que eles sentiram ao ouvir a chuva incessante e os gritos desesperados do lado de fora? A arca era um lugar seguro, mas também um teste de fé e paciência. Eles não sabiam quanto tempo duraria o dilúvio ou como seria o mundo ao sair da arca. Isso nos faz pensar nas arcas que Deus nos pede para construir em nossas vidas. Refúgios de fé que nos sustentam durante as tempestades, mesmo quando não podemos ver o que nos espera no futuro. Após 150 dias em que a terra esteve completamente submersa, as águas começaram a baixar gradualmente. Este período simboliza um tempo de purificação, onde toda a maldade e corrupção que existiam foram eliminadas. Noé soltou um corvo primeiro, que voou de um lado para o outro, mas não encontrou um lugar seco para pousar e, portanto, não voltou à arca. Em seguida, Noé soltou uma pomba, que inicialmente também retornou, pois não havia ainda lugar seco suficiente. Isso mostrou que as águas ainda cobriam a terra. Após algum tempo, Noé soltou a pomba novamente, e desta vez ela voltou com um ramo de oliveira no bico. Este ramo indicava que as águas estavam finalmente recuando e que a terra começava a se mostrar novamente. O ramo de oliveira tornou-se um símbolo poderoso de renovação e esperança. Em um sentido mais amplo, representa o fim do julgamento divino e o início de uma nova era para a humanidade e a criação. O aparecimento do ramo de oliveira sinaliza que, apesar da destruição causada pelo dilúvio, Deus estava oferecendo um novo começo para Noé, sua família e todas as criaturas na arca. Esse novo começo é marcado por uma aliança entre Deus e a humanidade, com a promessa de que a terra não seria novamente destruída por um dilúvio. É um lembrete da misericórdia e do compromisso de Deus com a renovação e a esperança, mesmo após tempos de grande tribulação. Noé esperou pacientemente até que Deus lhe dissesse para sair da arca, demonstrando sua completa confiança nos planos divinos. A descida das águas é um sinal da graça de Deus, que sempre oferece um caminho para um novo começo, mesmo após os períodos mais difíceis de nossas vidas. A nova aliança com a humanidade. Após saírem da arca, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus em agradecimento. Gênesis 8:20. Deus, em resposta, fez uma aliança com Noé e toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Ele colocou o arco-íris no céu como sinal dessa aliança eterna. O arco-íris, com suas cores brilhantes, é um lembrete visual do amor e da fidelidade de Deus. Toda vez que vemos um arco-íris, podemos nos lembrar da promessa de Deus de preservar a vida e de que Ele é fiel às suas promessas, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece incerto. A história de Noé nos ensina que a obediência a Deus não é apenas uma questão de seguir regras, mas de confiar em seus planos, mesmo quando não os entendemos completamente. Noé poderia ter questionado, duvidado ou até mesmo desistido, mas ele escolheu seguir a Deus com todo o seu coração. Em nossas vidas, somos frequentemente chamados a obedecer a Deus em coisas que não fazem sentido para os outros. A história de Noé nos encoraja a confiar que Deus sabe o que é melhor e que sua sabedoria e amor guiam cada um de seus mandamentos.
Assim como Noé se preparou para o dilúvio, construindo a arca de acordo com as instruções divinas, somos chamados a nos preparar espiritualmente para os desafios e provações que podem vir em nossas vidas. Isso inclui fortalecer nossa fé, cultivar uma vida de oração e viver de acordo com os princípios bíblicos. A preparação espiritual não é apenas para tempos de crise, mas para toda a nossa caminhada com Deus. Assim como a arca salvou Noé e sua família, nossa preparação espiritual nos mantém firmes e seguros em tempos de dificuldades. Noé é uma figura exemplar de fé inabalável e obediência. Sua vida nos desafia a refletir sobre nossa própria caminhada com Deus. Estamos dispostos a seguir a Deus mesmo quando os outros não entendem ou se opõem? A história de Noé é um testemunho de que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos guiará através das tempestades da vida e nos levará a um lugar de renovação e bênção. Esse exemplo nos inspira a sermos fiéis e a testemunharmos o amor e a graça de Deus, independentemente das circunstâncias. A história de Noé está repleta de versículos poderosos que revelam o caráter de Deus e a importância da fé. Por exemplo, Gênesis 6:9 descreve Noé como um homem justo e íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Esta descrição simples, mas profunda, encapsula a razão pela qual Deus escolheu Noé. Além disso, Gênesis 9:13, onde Deus fala sobre o arco-íris como o sinal de sua aliança, é uma poderosa lembrança da fidelidade de Deus. Refletir sobre esses versículos nos ajuda a entender melhor a profundidade dessa história e a aplicá-la em nossas vidas. A história de Noé não é apenas um relato antigo, mas uma lição atemporal que nos fala sobre a confiança em Deus, especialmente em tempos de incerteza. Vivemos em um mundo que muitas vezes se assemelha ao tempo de Noé, cheio de desafios e afastamento de Deus. No entanto, a história da arca nos lembra que Deus sempre oferece um caminho de salvação para aqueles que o seguem. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: estamos dispostos a seguir esse caminho, mesmo quando é difícil? Cada um de nós enfrenta dilúvios em nossas vidas, sejam problemas pessoais, familiares ou até desafios globais. A história de Noé nos inspira a construir nossas próprias arcas de fé, confiança e obediência a Deus. Essas arcas são o que nos sustentam em tempos de crise. Refletir sobre como estamos construindo nossa vida espiritual nos ajuda a preparar para qualquer tempestade que possamos enfrentar. À medida que concluímos nossa exploração da história de Noé, é essencial refletir sobre como podemos aplicar as lições dessa história em nossas vidas diárias. Será que estamos ouvindo e obedecendo a voz de Deus, mesmo quando outros ao nosso redor não compreendem? Estamos dispostos a construir uma arca em nossa vida, baseada na fé e na obediência, para nos proteger em tempos de dificuldades? A história de Noé nos ensina que, mesmo em um mundo cheio de caos e corrupção, a obediência a Deus é o caminho para a salvação e a renovação. Que possamos levar essas lições conosco e confiar em Deus em todos os momentos, sabendo que Ele é fiel às suas promessas e que, através da obediência, encontramos proteção e bênçãos. Obrigado por assistir a este vídeo sobre a incrível história da Arca de Noé. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais histórias bíblicas e reflexões para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e ajude a espalhar essa mensagem de fé e esperança. E eu quero saber, qual parte da história de Noé mais te impactou? Deixe seu comentário abaixo. Vou adorar ler e responder. Se você deseja ver mais vídeos como este, fique ligado. Em breve, teremos mais histórias bíblicas que trazem lições valiosas para nossas vidas hoje. Gostaria de expandir ou ajustar alguma parte específica do roteiro? Há algum detalhe adicional que você gostaria de ver incluído?